Bom, vamos lá. Empirismo, baseado no capítulo 7 do livrinho de Robert Martin, que é muito recomendável. O empirismo, segundo o empirismo, a maior ou a única fonte de conhecimento é a experiência sensível. Como disse Aristóteles, e já era amigo do empirismo, uma espécie de gigante da terra, ao invés de amigo das ideias, como Platão gostaria, nada está no intelecto que não tenha estado previamente nos sentidos. São conceitos, habilidades de separar coisas de certo modo, distingui-las, e são crenças. Conceitos são ingredientes de crenças. Por exemplo, a crença de que o cão está na casinha. A crença conjuga conceitos. Mas no passado não era a posição mais popular, e sim o racionalismo. O racionalismo era mais popular do passado. Segundo ele, a fonte importante de conhecimento é inata. E a lista de racionalistas inclui Platão, Descartes, Leibniz, Spinoza. E a lista de filósofos com fortes tendências empiristas no passado incluem Aristóteles, Epicuro, Aquino, que tinham também elementos não empiristas, mas mostram que isso tem origem também na antiguidade. E a lista de filósofos propriamente empiristas inclui Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, quer dizer, os empiristas ingleses, basicamente. Para o empirista inglês John Locke, nós temos ideias simples, que são conceitos básicos, e que são ideias de impressão dos sentidos, como branco, amarelo, quente, frio, macio, duro, amargo, doce. Temos ideias de reflexão detectadas pela introspecção, como a ideia do pensamento, da dúvida, da crença, do raciocínio, do querer, do saber. E trata-se aqui de experiência em sentido amplo, o que inclui, como eu disse no início, experiência interna. Para os racionalistas, as ideias inatas tornam-se conscientes sob certas circunstâncias, sendo antes latentes. Exemplos seriam conceitos gerais, como o de cão, a ideia de causalidade, ideias religiosas, como Deus, alma, ideias éticas, como do bem e do mal, conceitos matemáticos, conceitos estruturais básicos constituídos de nossa linguagem, talvez, quem sabe, a gramática universal de Chomsky. O empirista dirá que tais conceitos ou são compostos de outros mais simples derivados das sensações ou não são reais. Conceitos gerais para os empiristas, Locke chega a eles através de um processo que chama de abstração. Consiste em reconhecer similaridades nos membros da espécie. Berkeley usa-se de um modelo, uma ideia que é apenas aplicada de modo geral, mas ela é uma ideia específica, uma imagem específica. E Hume segue um caminho similar ao de Berkeley. Sobre Deus, Locke sugeriu que é uma combinação de superioridade, infinitude, poder, sabedoria e invisibilidade, assim, levadas ao extremo. Você obtém continuando sempre, ou revertendo uma ideia ao seu oposto. Exemplo, finitude, visibilidade, você reverte em infinitude, invisibilidade. E ele achava que assim se poderia, de certa forma, empiricamente, se chegar à ideia de Deus. Hobbes foi mais esperto com relação a isso. Ele diz que nós não possuímos tal conceito. Não podemos imaginar Deus. Usamos o seu nome, não porque o concebemos, mas para honrá-lo. E, de fato, se nós pensarmos bem, é meio difícil
você ter uma ideia de Deus. Eu não tenho. Hume. Nós aumentamos infinitamente qualidades como inteligente, sábio e bom e chegamos à ideia de Deus. Empiristas contemporâneos consideram a ideia de Deus como não possuindo conteúdo, sem sentido. Os positivistas lógicos dizem que esse é um conceito que não tem base empírica e, portanto, é sem sentido. Juízo. Juízos são crenças na verdade de proposições compostas por conceitos. São relações de ideias ou matéria de fato. Relações de ideias são equivalentes. Hume tinha essa distinção, relações de ideias e matéria de fato. As primeiras são verdades analíticas, cuja verdade está nelas mesmas, e elas são conhecidas a priori, enquanto as matérias de fato são empiricamente obtidas a posteriori e são verdades sintéticas, isto é, elas juntam coisas que são díspares e não estão intrinsecamente alinhadas uma à outra. Então, essa é a posição dos empiristas. Você tem, em geral, matéria de fato, mas você pode também formar relações entre ideias e isso é algo admissível para o empirista. Por exemplo, solteiros são não casados, o triângulo tem 3 lados, por que não? Mas não são tão importantes, não são o que é realmente relevante. Problema da percepção. Para o realismo ingênuo, chamado de ingênuo pejorativamente, pois não tutorado pela sofisticação filosófica, segundo ele, nós temos acesso perceptual direto à realidade externa. Era assim que pensavam os gregos, Aristóteles talvez. Não havia uma barreira de estados mentais entre nós e o mundo, e portanto você tem acesso direto ao mundo. Contra o realismo ingênuo existe o famoso argumento da ilusão. Você vê uma colher em um copo d'água e ela parece torta. Isso mostra que há alguma coisa entre nós e a colher. Há muitas ilusões similares e mesmo alucinações. Quando Macbeth vê uma adaga, mas a adaga não existe, ela existe na sua mente. Esse é o caso do copo, que parece, o canudo parece entortado, mas não está na verdade. Portanto, nós vemos isso através de dados sensórios ou coisa assim, segundo consta, ou essas ilusões visuais, porque as distâncias são as mesmas, ou essa outra ilusão visual, ou mais essa outra, ou a alucinação de Hamlet. Essa é a estrutura do argumento da ilusão, no livro de Martin, página 118. Quando você tem uma ilusão, você está consciente de algo com características do objeto físico real que supostamente percebes. 2. Então, você está consciente de algo diverso do sense datum, do que é dado à sensação. 3. No que concerne à experiência, não há diferença entre o sense datum e o que está percebendo em situações normais. 4. Portanto, conclusão, em situações normais, o que você está consciente também é do sense datum ou do sense data. Somos, pois, diretamente conscientes de dados sensíveis do sense data. E essa é uma intuição difícil de ser rejeitada, porque parece que nós temos primeiramente acesso ao sense data, e esses dados sensíveis é que nós projetamos no mundo. Parece que é algo que se dá no cérebro, no locus coccus, melhor dizendo, no
córtex em regiões profundas do córtex occipital que analisam o sense-data de regiões mais superficiais. Outros argumentos a favor do sense-data: pessoas A e B veem o mesmo objeto, experiências diversas. Vemos uma estrela, a estrela nem existe mais. O que existem são os sense-data que temos, e a luz que atinge os nossos olhos, e que já é processada. Problemas. O problema com o sense-data sempre são o que parecem, são essencialmente privados. Mas aí como você pode projetá-los de modo que se tornem objetivos, intersubjetivos? Eles não existem quando não são percebidos, mas parece que sem ter propriedades físicas. O sense-data do verde seria verde? Não. O sense-data do sorvete não tem um gosto de sorvete. O sense-data de uma galinha pontilhada, quantos pontos ela tem? Nós não podemos contar, mas parece que nós vimos. E se nós pudéssemos fixar a imagem, nós poderíamos contar. Não vejo aqui um problema tão grande. E não há nenhuma colher encurvada real. Uma resposta é que o argumento A é equívoco. No passo 1, usamos um sentido interno de consciência, enquanto no passo 2 usamos um sentido externo de consciência, segundo Martin. Vejamos lá. Quando você tem uma ilusão, você está consciente de algo com características do objeto físico real que supostamente percebes. Isso é interno. Então você está consciente de algo diverso do sense-dato do que é dado à sensação, mas isso é externo. Então você passa implicitamente do interno para o externo. E daí que é errado você concluir que se você só vê sense-data. Uma alternativa é adotar a teoria adverbial da percepção. Diz Martin, gramaticamente o advérbio é usado para descrever como o ato é realizado. Nesse caso eu digo que vejo a colher encurvadamente, ou seja, de um modo encurvado. Hamlet vê a espadamente, ou seja, de um modo espadado, mas não vê a espada, não vê a colher como colher, a espada como colher, como espada. Alguns objetariam que Macbeth ou Hamlet têm o sense-data de um objeto, e isso não é um simples modo. Ainda uma reação é de dizer que, em circunstâncias adequadas, percebemos as coisas como elas realmente são. O problema agora é que não conseguimos estabelecer circunstâncias adequadas para cada caso de forma exaustiva. Finalmente, há os idealistas que concluirão que tudo ao que temos acesso são sense-data, já que você não pode provar que existe algo além do sense-data, além do véu da percepção. E, portanto, não existe nada objetivo independente. Esse é esse princípio. Ser é ser percebido. Ser percebido, ou poder perceber. Isso é o idealismo ou o anti-imaterialismo de Berkeley. Mas é isso. Isso resumindo o livrinho, no pouco que ele diz sobre empirismo, basicamente.